Muito bom ter participação das mulheres da igreja na nossa liturgia. E se elas estão animadas mesmo, como diz a Renata, então, vamos colocar em mais oportunidades, com certeza. A gente gosta de ver a igreja participando, aqui compartilhando, trazendo a palavra, testemunhando. Então, graças a Deus, muitos têm se despertado a ajudar, a colaborar, a perder a vergonha de falar, de participar. Isso é muito bom. Queria convidar vocês, nós vamos ler, iniciando a nossa reflexão, alguns versículos, 4 versículos do Salmo 19. Salmo número 19, somente os primeiros 4 versículos. Se você quiser abrir sua Bíblia, se não também você pode acompanhar conosco no telão. Salmo de número 19, versos de 1 a 4. Assim diz a palavra: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por esse culto. Cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, a comunhão, o cântico, a oração, a palavra que já foi ministrada nas nossas vidas, nós te louvamos. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos prepare para entender a tua palavra, entender a tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para nós, tem para o nosso coração. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Nós temos no mês de janeiro, o mês de janeiro está terminando, compartilhado esse tema, menos é mais. Aquilo que Jesus ensinava, mas insistimos em não entender. Tenho compartilhado com os irmãos que o conceito do menos é mais, o princípio, é alguma coisa que a gente tem ouvido aí fora. As pessoas têm descoberto isso. Por incrível que pareça, porque é alguma coisa um pouco anticultural. Numa cultura do acúmulo, do ter sempre mais, melhor, maior, como que a gente pode considerar ter menos alguma coisa? Mas as pessoas têm descoberto isso. E o que eu queria trazer para nós nessa reflexão é que a Bíblia sempre nos disse isso. O tempo todo ela nos traz para essa reflexão. Esse é o próprio ensino de Jesus. Então, eu queria trazer alguns princípios para a gente pensar, através de alguns temas específicos. E o tema de hoje é bastante específico. O menos é mais de hoje que eu queria compartilhar é o menos conectados, mais contemplativos. Menos conectados, mais contemplativos. Bom, vamos lá. Então, vamos tentar perceber um pouquinho do que é essa conexão que está um pouquinho demais nas nossas vidas. Eu queria começar dizendo que a internet é uma bênção. Será que você pode concordar comigo que a internet é uma bênção? O que você acha? A internet é uma bênção para você? Vocês estão tímidos, tá? Todo mundo aproveita da bênção, mas ninguém... A internet é uma bênção. Irmãos, eu ouso dizer, eu não sabia que palavra eu ia escolher aqui. Se a internet é boa, se é maravilhosa. Não, a internet é uma bênção.
internet é uma das maiores invenções do nosso tempo. Ela nos trouxe tanta coisa boa. Ela agilizou a comunicação de uma forma que não se tinha antes dela, ou seja, a possibilidade de se comunicar com outras pessoas de uma maneira mais barata, né? Diga-se WhatsApp, todas as formas aí. Você pode falar, se comunicar com alguém do outro lado do mundo e isso ser barato, se não de graça. Comunicação rápida. Então, como isso ajudou na comunicação? A internet revolucionou o acesso à informação. Para os mais jovens, a gente explica que um dia tinha um prédio que eles chamavam de biblioteca, que era um lugar na cidade onde se guardavam livros, e onde você ia até lá para pesquisar os assuntos mais diversos, você tinha que ter um lugar para achar um livro, e esse livro, se você tivesse sorte de achar o título, em português, você conseguia estudar um determinado assunto. A biblioteca era uma coisa muito importante. A gente nem percebe que hoje você não precisa mais de biblioteca, porque a informação, o conhecimento, o conteúdo está ao seu alcance facilmente. Hoje, através da internet, você pode até preferir o livro. Aí você então compra o livro que você quiser pela internet. Ele pode vir no formato de papel ou pode ser também eletrônico. E a gente vai pensando, né, o pai dos burros. O que era o pai dos burros antigamente? Quem se lembra? Dicionário. Que se falava o pai dos burros, porque você não conhecia uma palavra, você ia no tal dicionário, toda casa tinha um dicionário. Hoje o pai dos burros quem é? Google, né? Que é muito mais inteligente que o dicionário. Muito mais inteligente. Ele sabe tudo. Eu fico impressionado com o que o Google pode fazer, que tipo de informação ele pode nos trazer. A internet nos trouxe também acesso ao entretenimento. Se você quer jogos, você tem. Se você quer filmes, você tem. Se você quer redes sociais interessantes, enfim, coisas para passar o tempo. Hoje em dia, as pessoas assistem as coisas na internet. A televisão está meio em crise, porque eles sabem que se eles não jogarem o conteúdo deles dentro da internet, as pessoas vão parar de assistir televisão, porque as pessoas estão recorrendo mais à internet do que à própria televisão. A internet nos conecta com as pessoas e nos conecta com o mundo. Podemos chamar isso de bênção? Eu acho que sim. É uma coisa muito boa. Agora, uma reflexão que a gente precisa fazer. Quando em excesso, aquilo que é bênção torna-se maldição. Quando em excesso, aquilo que é bênção torna-se maldição. Aqui está uma família moderna, muito parecida com as nossas. Cada um tem o seu eletrônico. Estão todos juntos e todos separados. Até o cachorro tem, vocês separaram, né? Aquilo que é bom, que é bênção, mas em excesso se torna uma maldição. Uma outra grande invenção do nosso tempo é o chamado smartphone. O smartphone trouxe para a palma da sua mão tudo aquilo que eu falei da internet. Você tem aqui, agora, na palma da sua mão, o mundo e a possibilidade de se conectar e falar com o mundo todo. Mas será que eu preciso disso o tempo todo? Aqui, agora, o tempo todo, isso tudo? É interessante que aqueles que vendem o produto da internet nos fazem crer que nós precisamos estar conectados o tempo todo. Você já não sentiu aquela sensação, né,
o momento em que seu celular está sem sinal, ou ele descarregou, ou você esqueceu em algum lugar, ou você vai para um lugar que não tem sinal, e te dá aquela espécie de pânico, no sentido, e se acontecer alguma coisa? E se alguém quiser falar comigo? E se uma guerra mundial começou e eu não estou sabendo de nada? Porque você está há 15 minutos sem acesso à internet. Você está extremamente preocupado, ansioso, como disse. É uma coisa meio esquisita do nosso tempo. Né? Esse nosso necessidade de conexão. Eu penso que das coisas da vida moderna que são demais na nossa vida, talvez a necessidade de conexão seja uma das mais. Eu fiquei pensando sobre isso. Daquilo que a gente tem em excesso e daquilo que a gente fez uma necessidade vital para nós, essa necessidade de conexão seja uma das coisas mais críticas. É interessante como temos gradualmente trocado a relação pessoal pela relação virtual. O estar com as pessoas, o compartilhar, o comunicar entre as pessoas, a gente está trocando isso para o compartilhar e o comunicar virtualmente. E é isso, a vida moderna ela não é muito coerente. E o interessante é que aquilo que era para nos ajudar a ganhar tempo, talvez se tornou o maior ladrão do nosso tempo e da nossa atenção. Né? Se um dia inventaram internet, celular, tudo isso que a gente celebra, é para quê? Para você ganhar tempo. Para ter tempo para fazer coisas importantes. Só que isso que era para ser uma bênção se tornou talvez o nosso maior ladrão da nossa atenção, do nosso tempo, e a gente continua não tendo tempo para as pessoas, continua não tendo tempo para a nossa vida espiritual e para uma série de coisas tão importantes para a nossa família. Então eu espero que os irmãos esteja claro, como claro é para mim, que existe algo meio que demais nessa nossa relação com a conexão. Talvez esse não seja o caso de todo mundo, né? Mas é a nossa cultura. E aí eu digo, menos conectados. Tá, mas qual é o princípio bíblico aqui? E agora eu queria começar a compartilhar com vocês o princípio bíblico. Eu queria falar inicialmente do sábado. O sábado é um princípio bíblico. O Shabat. O judeu usa essa palavra, eu gosto de usá-la também, para que a gente não pense que nós estamos falando do dia da semana simplesmente. Não é. É um princípio, um conceito bíblico. Importante. Não é alguma coisa que ficou lá atrás, para os judeus, no Antigo Testamento, ou que os adventistas gostam, alguma coisa assim. Não, é coisa nossa, é cristã, é bíblica. Vamos dar uma olhadinha num dos textos que nos fala sobre o sábado. Um deles se encontra em Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler com vocês. Êxodo 20, a partir do verso 8. Diz assim a palavra, esse é um dos mandamentos, né? Êxodo 20 ali, os 10 mandamentos. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu,
nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse é o sábado. Essa é a lei do sábado. Hoje nós temos o princípio do sábado. Som. Oi. Voltou? Isso. Tudo bem. Voltou? Oi. Ótimo, obrigado. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns ensinamentos que o princípio do sábado, esse mandamento, ou essa instrução que Deus deu ao povo, nos ensina. Algumas coisas bem práticas. Não vou falar sobre tudo que o sábado ensina, não. Mas algumas coisas importantes para nós dentro desse assunto que a gente está conversando hoje. Tá? Primeiro, na vida precisamos de pausas. Primeira coisa que o princípio bíblico do sábado nos ensina é isso. Deus ordenou a pausa. Ele disse: trabalharás 6 dias, no 7º descansarás. Nada de trabalho, para. Aquilo que você faz 6 dias, no 7º dia você não faz. É o princípio da pausa, do descanso. O descanso é uma ordem, é um mandamento. Porque o homem é tão maluco, depois que o pecado entrou na vida dele, que ele é capaz de trabalhar sem interrupção. Ele não tem esse discernimento de que tudo tem seu tempo na vida, tem seu equilíbrio. Então o Senhor já estabelece o princípio da pausa. Trabalhe 6 dias, um dia você não trabalha. A gente devia aplicar isso na questão da vida e do trabalho. Tanto que esse princípio bíblico é aplicado no sistema que nós temos de trabalho. As pessoas têm os X horas que elas trabalham, elas precisam ter pelo menos um dia de folga. Isso já é lei. Mas muitas vezes a gente quer burlar a lei, né? Fazer hora extra, trabalhar direto, não tirar férias. A gente às vezes esquece que nós ferimos um princípio bíblico da pausa. Pois bem, se eu pego esse princípio, eu posso aplicá-lo em outras coisas da minha vida. Tudo precisa de pausa. É um tempo que você faz e um tempo que você não faz aquilo. Se você é estudante, você não trabalha, isso também se aplica à sua vida nessa questão do estudo. Tem um momento do descanso. E aí na vida moderna a gente passa a aprender que, então também eu tenho que ter uma pausa de celular, internet, televisão, sei lá o que são os nossos vícios que nos amarram. Pastor, você não está exagerando? Não estou exagerando. Se a gente parar para pensar, a gente pensa que nem na hora que você está almoçando, comendo, você pode se desconectar. Não, você está ali, mas você está esperto para ver se alguém te mandou uma mensagem, se tem alguma coisa acontecendo. Você tem que estar de prontidão. Antigamente tinha isso com o médico, né? Médico não podia desligar o beeper. Tem gente, não sei, os adolescentes nem sabem o que é isso. Que era um negocinho que apitava ali no bolso dele, que era uma emergência. Quer dizer, ele estava lá e chamava. Hoje todo mundo tem beeper.
Qualquer pessoa pode encontrar qualquer pessoa a qualquer hora do dia e você pensa que está certo, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Você não está disponível 24 horas por dia. Você não tem que estar disponível 24 horas por dia. Você não tem que estar ligado e conectado 24 horas por dia. Na refeição você pode desligar seu celular. Na hora do culto você pode desligar seu celular. Na hora que você estiver lendo a Bíblia em casa, na hora que você tiver uma conversa, desconecta. Pausa. Essas coisas são boas? São. Nos trazem benefício? Nos trazem. Mas o trabalho é bom. E Deus diz, trabalha um tanto, não trabalha outro tanto. Descansa, pausa. Esse é um princípio. A gente tem que entender isso. O segundo, é muito ligado a esse primeiro, eu já expliquei um pouco isso. Nós precisamos aprender quando é suficiente. Eu entendo que o sábado nos ensina isso. O basta, suficiente. Pensa, se você lembra do texto que eu acabei de ler sobre o sábado, Deus instrui o povo, trabalhe 6 dias, no 7º dia descanse. Aí ele, no finzinho lá, diz porque Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia descansou. Abençoou esse dia e o santificou. Está lá. Quando a gente pensa, Deus descansou, vem o que na sua mente? Que Deus trabalhou tanto, mas tanto, que Ele de fato cansou e precisou descansar? Existe o cansaço divino, será? Não acredito. O que significa o descanso de Deus? Eu creio que o descanso de Deus significa basta, é suficiente. Vamos dizer que Deus cria e cria e cria, e chegou um momento, aí você pensa que acabou as ideias de Deus, não tinha mais nada para Ele criar, Ele não... Não! Ele podia criar muito mais coisas. Mas Ele simplesmente disse, basta, é suficiente, é bom, ponto. E descansa. E abençoa. E usufrui daquilo que Ele criou. O sábado de Deus nos ensina isso. Nós precisamos aprender quando é suficiente. Nós somos abençoados com muitas coisas boas. O trabalho é uma coisa boa, há um tanto que é suficiente. Dinheiro, recursos, comida é muito bom. Mas a gente precisa aprender o quanto é suficiente. Porque se você come mais do que você precisa, isso vai fazer mal a você. A vida é assim, a gente vai entendendo de várias formas. E assim é com essa questão da nossa conexão. Precisa-se aprender que é um tanto que é suficiente. Eu preciso aprender esse discernimento. Basta, tá bom assim. E o sábado me leva a refletir isso. E terceiro e último princípio aqui que eu compartilho com vocês é o descanso e a pausa nos ajudam a contemplar a Deus e a sua criação. A terceira coisa que o sábado nos ensina aqui é a contemplar. Ao parar, e aqui no contexto do trabalho isso é muito importante, quando eu paro de trabalhar, de produzir, eu estou sendo convidado a contemplar. Contemplar significa olhar, admirar, reconhecer. O quê? Deus na minha vida, Deus no meu trabalho, Deus na minha família, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Reflexão, contemplação. O princípio da pausa me ajuda a ver. O problema nosso é que nós inventamos uma coisa que chama entretenimento. E o entretenimento distrai.
Então a gente pratica o descanso da distração. Quando você está descansando, você se distrai, ou seja, você não pensa em nada. Porque pensar traz preocupação, traz... pensar... Mas aí tem um problema. Quando a gente só descansa nos entretendo, assistindo televisão, internet, jogando, você não tem tempo de reflexão, contemplação, de olhar para a vida, de pensar na vida, olhar para Deus, de perguntar, estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo com o meu trabalho, com a minha vida? E eu preciso ter esse tempo. Então, é claro, entretenimento é bom também, distração, faz bem, mas você precisa também ter um tempo de reflexão, de contemplação na sua vida. E o descanso te chama a isso. Eu queria pôr aqui uma definição do pastor Ricardo Barbosa, ele nos chama a atenção, ele fala sobre o sábado. Vou colocar aqui duas frases dele para a gente. O Shabat, o sábado, é tempo e espaço em ordem para nos distanciarmos da agitação de nossas atividades, a fim de podermos ver o que Deus fez e está fazendo. Aquietar nosso ruído interno, de forma a ouvir a voz baixa e tranquila de nosso Senhor. Eu acho bacana porque ele sugere que a voz de Deus é uma voz baixa e tranquila. É necessário silêncio e aquietar-se para poder ouvir essa voz. No ruído, na agitação, a gente não ouve. Princípio da pausa. Ele continua. O sábado é um convite à contemplação. Um convite a não fazer nada produtivo, nenhum trabalho, nenhuma ação. Apenas desfrutar a alegria do mundo bom de Deus. Contemplar é descansar. É por isso que eu juntei, esse princípio bíblico com a necessidade da nossa desconexão, ou menos conectados. Tá, menos conectados, mas a gente precisa de mais o quê? A gente precisa de mais contemplação. A gente precisa poder ter esse tempo em que a gente ouve a voz de Deus. E não a voz do mundo o tempo todo na nossa cabeça. Ou a voz de uma pessoa. Um barulho. Jesus faz um convite. Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu. Eu acho que esse é um dos convites mais atuais que nós temos de Jesus. Se você olhar lá Mateus 6, o contexto é ansiedade. Nosso assunto de hoje de manhã, foi falado hoje aqui à noite, ansiedade. O mundo ansioso, as pessoas ansiosas. O que eu vou me vestir? O que eu vou comer? Ai meu Deus, como é que vai ser meu futuro, meu dia, meu amanhã? Jesus faz um convite à libertação da ansiedade. Mas como é que ele começa? Olhai para as aves do céu. Nós perdemos isso, nós temos que resgatar isso. Você contempla as aves do céu? Você tem tempo para isso? Você já parou para observar as espécies de aves que passam ali pela sua casa, que visitam aquela árvore perto da sua casa? Você sabe isso? Já pesquisou que ave que é, como é que ela se comporta? Pois é, Jesus nos convida
a olhar para as aves do céu. E eu vou voltar daqui a pouco para terminar com o Salmo 19, que nós lemos no comecinho, porque o Salmo 19 diz que a criação fala de Deus o tempo todo. Só que a gente não lê mais a criação. A gente está conectado demais para olhar o que Deus fez, o que Deus é. Olhar as aves do céu. Deixa eu te ensinar o movimento. Atenção. Vou te ensinar o movimento. Você está aqui. Né? Esse é o nosso... Você está aqui. O convite de Jesus é olhar as aves do céu. Você vai fazer assim, ó. Cuidado, porque às vezes o Evandro depois vai passar uns exercícios de alongamento, porque talvez faz muito tempo que você não faz esse movimento. Então, com cuidado. A cabeça está aqui, olhando para o celular, a gente vai fazer assim, ó. Aí, olha, tem um passarinho ali. Aí você, para a direita. Gente, tem outro ali. Para a esquerda. Volta. Convite à contemplação, a sair desse nosso mundo preso em nós mesmos. Existe vida lá fora, meus irmãos. Existe vida lá fora. Tem animais, tem aves que voam por esse céu poluído, mas eles ainda estão por aí. E Jesus está nos convidando. Olhe para a criação e a criação vai te ensinar coisas boas. Como, por exemplo, a não ser tão ansioso. Coisa legal, né? Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela outra noite. Presta atenção, versos 3 e 4. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é o convite à contemplação. Será que você consegue ouvir a voz de Deus? A teologia nos ensina que, e o próprio Salmo 19 fala isso, né? Deus tem duas formas de falar conosco: as Escrituras e a criação. A palavra de Deus e o mundo, a criação, tudo o que Ele criou. A primeira parte desse salmo nos estimula a ler o livro 1 de Deus, ou livro 2, a ordem aqui não importa. São o mundo que Deus criou. E eu queria deixar essa lição para nós nessa noite. Menos conectados, mais contemplativos. Talvez uma forma de você guardar isso que eu estou falando e refletir sobre, lembra do movimento. Deus está me chamando para levantar a cabeça e olhar as aves do céu. Ele está dizendo, se você fizer isso, você vai ver que o passarinho está feliz, cantando, não está ansioso, porque Deus simplesmente cuida dele. Outro dia eu falei para um pastor, e ele fica agora me cobrando, né? Que eu ia praticar a observação de pássaros. Eu comprei um binóculo para as Olimpíadas. Aí eu falei assim, não, agora eu vou levar isso a sério, vou observar os pássaros. Chama birding, nome chique de quem observa pássaros.
Mas e aí, né? Você acha que eu estou observando pássaros? Não estou. Mas há esse convite de olhar para fora da sua janela, que é um convite para olhar para fora da sua vida. Isso nos tira a ansiedade. Tem um outro texto que Jesus fala sobre isso, com uma outra lição, que ele diz: os campos já estão brancos para a ceifa. Aí ele diz para os seus discípulos o quê? Levanta os olhos e vejam. Quer dizer, aqui o contexto é evangelização, missão, né? Quer dizer, tem um mundo lá fora, só que você precisa levantar a cabeça para você ver que existe um mundo lá fora. E eu acho que esse é um convite de Deus para nós. As pessoas estão sabendo que está meio doente essa nossa relação com a nossa conexão, mas eles não sabem muito o que fazer. Agora, nós cristãos, nós temos a palavra que nos orienta, nós temos um Jesus que nos chama, que nos mostra um caminho. E que diz: tenha pausas na sua vida. Seja mais contemplativo. Olhe o céu, olhe o firmamento, olhe a glória de Deus, olhe os pássaros. Reflita sobre o Deus que cuida da sua criação. E você se tornará uma pessoa menos ansiosa. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nos perdoa se somos assim. Tão ansiosos, tão estressados, tão conectados o tempo todo. Nos ensina a viver o sábado. Nos ensina a desligar, a parar, a descansar, a levantar as nossas cabeças, a olhar para o céu, para o alto, a ver os pássaros, a ver as aves, a lembrar de Deus. Perceber que a vida é mais do que o nosso mundinho. Para que talvez a gente se torne um pouco menos ansiosos. Nós queremos contemplar toda a glória que está presente em tudo que o Senhor criou. Nos ajuda a parar para ver isso, Senhor. Não nos deixa viver nossa vida correndo, preocupados, um dia após o outro, sem nem mesmo entender por que estamos tão preocupados, tão conectados. Nós queremos ter certeza que estamos cientes da Tua presença na nossa vida, na nossa família, no nosso mundo. Nós queremos ter tempo de qualidade contigo. Nos ensina a descansar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que quer nos viciar, quer roubar o nosso tempo e a nossa atenção. Pedimos Tua graça, a graça que nos liberta, essa graça que nos abençoa. É a ela que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém.